Olá pessoal, tudo bem? É com enorme prazer que a gente vai trabalhar agora o Saber Direito Responde. Neste programa, nós vamos tirar algumas dúvidas dos alunos em relação à matéria que nós trabalhamos aqui no Saber Direito, ou seja, poderes administrativos e deveres da administração. Aqui na nossa bancada, nós temos o Rodrigo Guimarães, seja bem-vindo, Rodrigo, e o Bruno Barbosa. Seja bem-vindo, Bruno. O nosso programa, ele trabalhou as principais características dos poderes administrativos, dos deveres da administração pública. Sendo assim, vamos começar com a nossa primeira pergunta, feita pelo Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo, qual a sua dúvida? Qual a diferença entre descentralização e desconcentração? Olha só, descentralização e desconcentração. Qual seria, então, a diferença entre esses dois fenômenos? São fenômenos interessantes. Por quê? Porque a desconcentração seria a distribuição interna das atribuições pelo ente que compõe a administração pública direta aos órgãos administrativos. Desconcentrar significa transferir para o órgão administrativo a atribuição de executar o serviço público que até então ficava nas mãos do ente administrativo. Rodrigo, desconcentração tem a ver com o órgão. Tem a ver com o quê? Com esse fenômeno de transferir internamente as atribuições na prestação do serviço, diferentemente da descentralização. A descentralização, por sua vez, ela ocorre a partir do momento em que a administração pública, por meio de lei ou contrato, transfere para uma outra pessoa a execução do serviço. E fica ela, a administração, sob o controle na prestação desse serviço, uma fiscalização no que tange a esse serviço prestado por uma outra pessoa. Lembre-se, entidade e órgão são diferentes. As entidades têm personalidade jurídica, os órgãos não. Agora, vamos ouvir uma dúvida da nossa telespectadora. Olha só. Meu nome é Jéssica, tenho 22 anos, sou estudante do 10º período de Direito em Belo Horizonte. Pretendo seguir a carreira de advogada e sei da importância do direito administrativo nessa trajetória. Nesse sentido, eu gostaria de saber do professor Carlos se o ato discricionário é suscetível de revisão pelo Poder Judiciário. Excelente pergunta da Jéssica, conterrânea lá de BH. Muito obrigado, Jéssica, pela participação. Será que é possível o controle do ato discricionário pelo Poder Judiciário? Olha só, é importante a gente observar o seguinte: a prática de atos discricionários deve ocorrer pela administração pública nos termos e nos limites da legalidade. O que isso significa? Não existe ato discricionário que possa ser praticado livremente pelo administrador sem levar em consideração as limitações. Neste caso, se houver a prática de alguma ilegalidade no exercício desse poder, do poder discricionário, é claro que o Poder Judiciário poderá ser provocado para invalidar, ou seja, anular o resultado no exercício desse poder. Ou seja, o ato discricionário, em que pese ali no que tange ao mérito administrativo, a administração pública tenha liberdade para trabalhar. Neste caso, se houver a violação da legalidade, violação da lei, obviamente estaremos diante de uma situação de anulabilidade e o judiciário será provocado para invalidar esse ato. Então, a resposta é essa: o poder discricionário poderá provocar atos ilegais, mesmo que esses atos sejam discricionários, e neste caso o Poder Judiciário poderá ser provocado para invalidar este ato. Agora, vamos ouvir a pergunta aqui do Bruno. Vamos lá, Bruno. Bom, professor, sabe-se que a administração pública pode ser direta ou indireta. Você poderia explicar qual é a diferença entre elas? E ainda sobre o tema, qual que seria a diferença entre uma empresa estatal e uma de economia mista? A administração pública direta é aquela centralizada, ou seja, é aquela administração que o serviço é prestado pelos entes políticos, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, juntamente com seus órgãos, secretarias e também os ministérios. A administração pública indireta, ela decorre da descentralização administrativa por outorga. A descentralização administrativa por outorga é aquela que acontece por meio de lei. A lei, ela é criada e essa lei
cria a autarquia ou autoriza a criação da sociedade de economia mista e empresas públicas e sociedade de economia mista, empresas públicas e as fundações públicas. Então, nós temos a administração pública direta e a administração pública indireta. No que tange a segunda pergunta, Bruno, a pergunta referente às empresas estatais e sociedade de economia mista, é importante você lembrar, e vocês de casa também, que existe dentro do direito administrativo dois conceitos diferentes. Empresas estatais significa o gênero que comporta duas modalidades. Nós temos dentro do conceito de empresas estatais a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Então, jamais confundam, você que vai fazer a prova da OAB, você que está estudando para concurso, jamais confundam esses dois termos, empresa pública e empresa estatal. Por quê? Porque o termo empresa estatal engloba também a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista e as empresas públicas, Bruno, elas têm uma diferença, elas têm algumas diferenças importantes. Primeiro, a empresa pública, ela é formada por um capital exclusivamente público, ou seja, nós temos ali como investimento na empresa pública somente recursos públicos. A sociedade de economia mista, ela tem como característica a formação do capital misto, ou seja, a formação do capital por recursos públicos, mas também o investimento particular, ações que são investidas ali na sociedade de economia mista. E aproveitando, a sociedade de economia mista, ela é composta, na verdade, a sociedade de economia mista, ela é, além de ser formada por um patrimônio público e privado, ela somente pode se apresentar na forma de SA, ao passo que a empresa pública pode ser realizada, ela pode ser implementada independentemente do formato social, ok? Pode ser SA, professor? Também pode, mas não exclusivamente uma SA. Agora, a sociedade de economia mista, sim, somente SA. Vamos para mais uma pergunta do nosso telespectador, olha só. Olá, eu sou Andrei Russo Brasil, de Belém do Pará. Estudo na instituição FACE, Widen, aqui em Belém mesmo, de Direito. Dentro da carreira de Direito, eu pretendo ser promotor de Justiça e sei da importância do direito administrativo nessa trajetória. E a minha primeira pergunta para o Dr. Carlos seria: quais são os princípios do direito administrativo? Uma pergunta muito interessante porque tem a ver com os poderes administrativos. Mas em que ponto, professor? Olha só. Os poderes administrativos, eles devem ser executados pela administração pública, mas restringidos pelo sistema jurídico. O sistema jurídico, ele cria algumas diretrizes principiológicas que devem ser respeitados pelo administrador quando ele pratica, quando ele executa os poderes administrativos. E essas diretrizes, elas são amplamente conhecidas como os princípios administrativos. Os princípios administrativos estão estabelecidos no artigo 37, caput da Constituição, e são chamados de princípios expressos. Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios, eles são muito importantes, eles estão positivados, mas eles não são os únicos aplicáveis à administração. Eles podem ser considerados limitações do sistema jurídico no exercício dos poderes administrativos? Claro que sim. A administração, no exercício do poder de polícia, não pode violar o princípio da legalidade, não pode violar o princípio da impessoalidade, nem da moralidade, da publicidade e também da eficiência. Não pode acontecer essa violação. É importante você lembrar sempre dessa observação, ok? Lembre-se, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de outros, chamados de princípios implícitos, ok? Vamos para mais uma pergunta? Vamos para mais uma pergunta nessa nossa rodada de dúvidas dos nossos alunos. Vamos lá? Vamos lá, Rodrigo. Professor, o abuso de poder pode ser cometido na modalidade omissiva? Excelente pergunta, mais uma. Os meninos estão caprichando nas perguntas aqui. Será que o abuso de poder também pode acontecer no exercício de uma conduta omissiva, ou seja, a prática, ou na verdade a ausência da prática de um dever do administrador? Olha só,
O abuso de poder pode acontecer em 3 modalidades. Pode acontecer por meio do excesso de poder, pode acontecer pelo desvio de finalidade e pode acontecer também através da omissão do administrador. No entanto, vale você lembrar que a omissão administrativa somente irá acarretar abuso de poder se houver uma obrigação expressamente estabelecida para o administrador público agir. Não é qualquer omissão que configura abuso de poder. Ou seja, se existir no sistema jurídico a necessidade do administrador público tomar uma decisão, praticar um ato, caso ele se omita, é necessário, e nesse caso, configura sim abuso de poder. Se houver uma obrigação estabelecida no sistema e essa obrigação não for praticada no exercício do poder de polícia, no exercício do poder disciplinar, pode sim configurar abuso, configurar abuso de poder tranquilamente. Ok, Rodrigo? Então, pode sim, a resposta é positiva, tá? Espero ter respondido as suas dúvidas aqui na nossa bancada. Vou chamar agora o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais dúvidas dos nossos alunos. Grande abraço! Olha só, os poderes da administração pública e as prerrogativas que ela possui. Na verdade, a administração pública ela se submete ao regime jurídico administrativo, ou seja, a administração possui vantagens que só ela possui. Essas vantagens são chamadas de prerrogativas, mas vale lembrar que essas vantagens elas estão fundadas no princípio da supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público justifica e fundamenta o exercício dos poderes administrativos. Como assim, professor? Os poderes são as próprias prerrogativas, porque eles têm caráter o quê? Instrumental. São mecanismos que a administração pública possui para implementar, concretizar o bem comum, o interesse coletivo. Assim, é importantíssimo você que vai fazer aí o exame da OAB, você que vai trabalhar aí uma preparação para o concurso público, é importante que você saiba que a natureza jurídica dos poderes administrativos são, na verdade, prerrogativas retiradas do próprio regime jurídico administrativo. Essas prerrogativas, elas não são exercidas de forma irrestrita. Na verdade, os poderes, poder disciplinar, poder de polícia, poder hierárquico, poder normativo, poder vinculado, poder discricionário, todos esses poderes, eles estão sim fundados no sistema jurídico. Não podem ser praticados desconsiderando as regras estabelecidas pela lei, ok? Então tá aí a questão importante. Eu vou aproveitar essa sua pergunta para abrir o questionamento aqui para o Bruno. Vamos lá, Bruno, qual a sua dúvida? Bom, professor, relacionado ainda a poderes administrativos, o que são eles, basicamente, e para que eles servem na administração pública? Excelente! Justamente, eu abri essa pergunta, abri para o Bruno fazer essa pergunta, porque tem muito a ver com a sua dúvida, a dúvida que o nosso aluno, o aluno lá do Pará, ele apresentou aqui para a gente. Poderes administrativos, quais são esses poderes, não é verdade? Daí nós temos poder, o poder vinculado, poder discricionário, poder regulamentar, nós temos também o poder normativo, nós temos o poder disciplinar, o poder hierárquico, eu acho que já falei, e o poder de polícia. Todos esses poderes, eles são estabelecidos para a administração pública responder os anseios da sociedade, da coletividade, ou seja, implementar o bem comum. Alguns doutrinadores, isso é importante, alguns doutrinadores como Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silvia Zanella de Pietro, eles entendem que o poder discricionário e o poder vinculado são poderes que não existem. Não existem, professor, não de forma autônoma. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro entende que discricionário e vinculado são características dos demais poderes. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele fala, olha, discricionário e vinculado são características dos atos administrativos e não dos poderes, porque os poderes, todas as vezes que houver ali a necessidade de atuação do poder público, da administração pública, o poder ele deve ser executado. Então não há que se falar em discricionariedade no uso de poderes. Então
Então tá aí essas duas observações. Mas nós temos uma série de poderes importantíssimos. A professora Odete Medawar fala o seguinte, que esses poderes eles podem ser trabalhados conjuntamente. E o que isso significa trabalhar conjuntamente os poderes? Eles podem ser conjugados para responder os anseios da coletividade. Então não existe ali a aplicabilidade fechada desses poderes. Eu posso sim utilizar ao mesmo tempo o poder hierárquico, o poder hierárquico poderá estar presente juntamente com o poder disciplinar. E é natural que seja assim, ok? Então tá aí a sua resposta, tá aí, Bruno, a resposta da sua pergunta. Agora vamos passar para mais uma dúvida. A dúvida, né, aqui do nosso telespectador. Minha última dúvida é se o poder regulamentar e o poder normativo são sinônimos. Excelente pergunta, Jéssica. Minha conterrânea lá de BH, um grande abraço para BH. Olha só, a pergunta da Jéssica tem a ver com: será que eu posso entender como sinônimos poder disciplinar, né? O poder normativo e o poder regulamentar? A dúvida dela é justamente em relação a isso. Regulamentar e normativo são sinônimos ou não? Olha só, não podemos entender como sinônimos. Por quê? Porque o poder regulamentar é aquele poder concedido ao presidente para regulamentar por meio de decreto a aplicação e a execução de uma lei, ou seja, fiel execução da lei. Eu falo presidente porque está lá no artigo 84, inciso 4º da Constituição, essa atribuição, a atribuição do poder regulamentar. Então, todas as vezes, Jéssica, que você ouvir poder regulamentar, entenda, nós estamos diante do artigo 84, inciso 4º e artigo 84, inciso 6º da Constituição, que é o poder dado ao chefe do Executivo de, através de ato administrativo normativo, ou seja, um decreto, implementar uma lei e dar fiel execução a ela. Existe uma discussão, inclusive nós trabalhamos aqui no nosso curso, a questão do decreto autônomo. Será que é possível ou não o decreto autônomo? Então a gente chegou à conclusão que, sim, o decreto autônomo ele é permitido no nosso sistema jurídico, uma vez que o decreto autônomo é aquele em que o chefe do executivo pode implementar um direito presente na Constituição e que não esteja esse direito estabelecido pela legislação infraconstitucional, ok? O poder ele é importantíssimo, o poder regulamentar é bastante importante e não pode ser confundido com o poder normativo, porque o poder normativo é todo o poder que tem a administração pública de estabelecer normas, exercendo a sua função atípica legiferante. Como assim? A administração pública pode normatizar, professor? Sim, através da criação de uma portaria, por exemplo. A portaria é uma norma criada pela administração pública, tem ali o seu comando, um comando estabelecido, e aquilo ali é o exercício do poder normativo. Então, o poder normativo ele é mais amplo, quando se fala em poder normativo, ele é mais amplo do que o poder regulamentar. O poder regulamentar ele está inserido no conceito de poder normativo. Espero ter respondido a sua dúvida, Jéssica. Agora vamos lá para mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Em relação aos atos administrativos, quais são os elementos constitutivos dos atos administrativos que estão sujeitos à convalidação? Excelente, ótima pergunta. Rodrigo também com ótimas perguntas aqui. Primeiro eu vou falar, Rodrigo, peço licença para falar dos elementos do ato administrativo para a gente entrar justamente nessa sua dúvida, pode ser? Ótimo. Então vamos lá, os elementos do ato administrativo. Bom, o ato administrativo, quando ele é trabalhado no âmbito teórico, nós temos uma estrutura que se refere aos atributos e aos elementos constitutivos, ou também chamados pela doutrina de requisitos. Os elementos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São esses elementos que são reconhecidos pela doutrina, elementos que compõem o ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tanto é que esses elementos eles compõem o ato administrativo, uma vez que se houver algum tipo de irregularidade
na prática de um ato no que tange a esse elemento ou esses elementos específicos, o ato será considerado inválido. Por isso que muitos autores entendem que esses elementos não são apenas elementos constitutivos, mas requisitos de validade do próprio ato. Acontece que o Rodrigo ele fez uma pergunta. Bom, professor, diante de um vício que fique ali configurado na prática de um ato administrativo, qual será o vício que poderá ser convalidado, corrigido pela administração pública? Será que qualquer tipo de vício, em qualquer tipo de elemento, permite a convalidação do ato? Olha só, a dúvida do Rodrigo é muito pertinente. Por quê? Porque a doutrina, ela entende o seguinte, que existem sim alguns vícios que podem ser corrigidos pela administração. Nós temos o vício de competência e o vício de forma. Se houver vício na forma do ato, ou seja, o ato ele deveria ter sido praticado de uma forma, mas foi praticado de uma outra forma, tá? Nesse caso, basta simplesmente o ato ser praticado na forma estabelecida, ou seja, a forma pode ser corrigida desde que a administração pública convalide esse ato praticando de acordo com a forma estabelecida em lei, ok? No que tange a competência, também há a possibilidade de convalidação. Imagina só, eu, Carlos, sou um servidor que não possuo atribuições para a prática de um ato. Não tenho atribuições para a prática de um ato. E, querendo mostrar serviço, vou e pratico aquele ato, ok? Pratiquei o ato sem ter atribuições. O meu superior hierárquico, utilizando do poder de fiscalização e de controle em relação ao subordinado, ele percebe, olha, realmente houve a prática de um ato pelo meu subordinado, ele que não tem competência para tanto, porque a competência é minha atribuição à prática desse ato. Ele então pega e fala o seguinte, olha, mas o ato foi praticado certinho, tá tudo certo, tá tudo perfeito. Então, basta ele, superior hierárquico, convalidar o ato praticado pelo subordinado, não tem problema. Se ele entender que está tudo ok, que tudo que foi praticado pelo subordinado está certinho, ele pode, através de um ato convalidante, convalidar, corrigir aquele vício, aquele equívoco, aquela irregularidade. Então, Rodrigo, em relação à convalidação do ato, nós temos a competência e a forma. Finalidade jamais poderá ser convalidada. Se o administrador pratica um ato violando a finalidade, ou seja, ele pratica um ato, ao invés de buscar o interesse público, ele busca interesses privados, jamais esse ato poderá ser convalidado. Desvio de finalidade não permite convalidação. Aproveitando a pergunta do Rodrigo, uma pergunta muito interessante, gostaria de lembrá-los que quando alguém pratica um ato que alguém não tem atribuições, ele está praticando o quê? Um abuso de poder, certo? Vamos para mais uma pergunta aqui? Vamos lá, mais uma pergunta. Minha última dúvida seria, o que podemos considerar como atos administrativos e seus atributos? Bom, atributos, primeiramente, são características dos atos. Quais são as características dos atos administrativos? Presunção de legalidade ou legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Olha só, presunção de legalidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Todos os atos administrativos, professor, existem alguns atos administrativos que não possuem uma ou outra característica, um ou outro atributo. Mas lembre-se, de uma forma geral, esses são os atributos do ato administrativo. Sempre lembre-se disso daí. E atributo tem a ver com característica. O ato administrativo, ele é considerado legal até que se prove ao contrário. Existe uma presunção de legalidade. Quem tem que fazer essa prova? O administrado, tá? O administrado é que tem que fazer a prova da ilegalidade. Autoexecutoriedade significa que o ato administrativo poderá ser executado pela administração pública, independentemente de autorização de um outro poder. Poder judiciário, por exemplo, a administração pública executa, tá?
Tipicidade significa dizer que o ato administrativo tem que ter previsão dentro do sistema jurídico, do ordenamento jurídico. Não significa que deva estar presente no ordenamento jurídico um comando que especifique detalhes sobre o ato. Não, ato deve ser praticado de acordo com o sistema normativo. Ok? E por fim, nós temos a imperatividade, que significa que o ato administrativo poderá ser colocado em prática, executado, independentemente da concordância do particular, independentemente da concordância do administrado. Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui novamente na TV Justiça, aqui no programa Saber Direito. Mais uma vez, aqui no Saber Direito Responde. Obrigados aos colegas aqui, ao Rodrigo e também ao Bruno, tá? Foi um prazer tê-los aqui na nossa bancada e também deixar um abraço para todos vocês que assistiram o programa, o Saber Direito Responde, o Saber Direito Profissões. Foi um prazer mesmo. Espero estar aqui com vocês em breve. Enquanto isso, eu gostaria de deixar meu Instagram, @Prof. Carlos Barbosa é o Instagram. Se você quiser entrar em contato comigo, saber mais sobre questões de prova, concurso, @Prof. Carlos Barbosa, ok? Então é isso, muito obrigado, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.